Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre desestruturação, né? É uma nova sintaxe que foi colocada no S6. Então, beleza. Primeiro a gente pode tanto desestruturar array como objeto, né? E a gente vai falar sobre cada um desses itens de forma separada. Eu reorganizei aqui a nossa lista, ok? Para a gente poder ir falando ponto a ponto. Coloquei aqui uma definição, primeiro, do que é esse cara, né? O que é esse Destruction Assignment? Esse cara aqui, que é o operador de desestruturação, né? Esse cara, traduzindo aqui, né? Ele é uma forma especial, uma sintaxe especial que permite a gente desempacotar arrays e objetos dentro de variáveis, né? Tal qual você ache mais conveniente. Então, beleza. Vamos dar alguns exemplos de como fazer este processo, ok? E como utilizar essa nova sintaxe. Então, primeiro ponto, example 01, ok? Primeira coisa, eu vou criar aqui um array, certo? MyArray vai receber aqui o meu nome, meu primeiro nome, Rafael, segundo, Costa. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem a mostrar, eu posso desestruturar esse array, ou seja, separar esses itens e setá-los a variável com uma sintaxe mais simples. Então, eu posso dizer aqui um let, e eu abro e fecho colchetes. Esse cara recebe o meu myArray, certo? E eu posso aqui trabalhar com os itens. Como eu tenho dois itens, eu posso chamar esse cara aqui de first name, ou seja, meu primeiro nome, e o segundo de last name. Agora é possível você escrever dessa forma, e se eu der um console.log, eu posso dar um console.log no meu first name. Se eu olhar aqui no meu navegador, vai estar aqui, vai mostrar first name. Se eu der no last name, ele vai mostrar last name, o meu last name. Ou seja, eu peguei esse array e desestruturei esses itens, atribuindo eles a uma variável. Então, essa é a sintaxe nova, ok? Antigamente, você poderia fazer isso assim. Então, como é que eu faria isso aqui, né? Eu colocaria myArray 0. E aí eu tenho aqui o meu primeiro item, Rafael. MyArray 1. Isso aqui ainda é possível, ainda é usado, mas a gente tem essa sintaxe que é um pouquinho diferente. Outra forma que a gente pode utilizar também, né? E eu vou voltar aqui só para a gente e vou comentar esse exemplo, certo? Criar um segundo exemplo aqui nosso, o 2, e eu vou utilizar o mesmo array, ok? Na verdade, eu não vou precisar do array. Eu posso fazer também da seguinte forma: o first name, last name, ok? Só que agora, em vez de eu ter aqui um array, eu vou ter um cara, uma string, né? Rafael Costa, ok? Então, se eu der um split nesse cara, e eu vou splitar aqui no espaço, então, todos os locais que estiverem o espaço, ele vai splitar, e esse cara split ele vai me retornar um array, e eu posso usar esses itens, ou seja, cada item do array vai ser Rafael Costa. Então, se eu der aqui um console.log, first name, vai ter o mesmo resultado. Last name, vou ter o mesmo resultado. Beleza? Ok. Então, a próxima coisa que a gente pode fazer, a gente também pode, eu vou dar aqui no exemplo 3, a gente também pode ignorar itens do array. Como é que eu faço isso? Terceiro ponto. Eu vou pegar esse array que a gente já criou aqui antes, certo? E eu vou criar aqui o item, sei lá, cargo desenvolvedor. Ok? Desenvolvedor. Beleza. Eu posso fazer o seguinte.
eu posso aqui, no momento em que eu for desestruturar, e aí eu vou dar um let, e eu vou dar aqui um first name, last name e cargo, né? Ok? E usar uma array. Então, beleza, que é a forma que a gente fez. Mas se eu quiser pular este cara e acessar somente esse, eu posso apenas deixar a vírgula e o espaço aqui. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu quero o first name e pulo o Costa e agora eu quero só o cargo. Então, se eu der um console.log aqui no first name, ele vai me dar meu first name. E se eu der no cargo, ok? Ele vai mostrar desenvolvedor. Então, essa é mais uma possibilidade. Você também pode pular itens no array, certo? Ok, exemplo 4. E eu vou comentar novamente o que a gente já fez, né? É falar sobre uma coisa interessante. Então, se eu tenho aqui, ó, um A, B, C, que vai receber aqui uma string ABC, certo? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: desse lado aqui direito, ele vai poder receber qualquer elemento que for iterable, ok? Que possa ser iterable. O que é um iterable? É qualquer elemento que ele possa ser listado por um for of. Então, for. Então, um exemplo dessa string. A gente pode iterar uma string, ou seja, fazer um loop por uma string. Sei lá, letra of. E aqui, let. Se não me engano, é isto. Console.log letra. Deixa eu for of. Qual o problema que deu? Não sei. Aqui, for let letra of ABC. Então, se eu der um console.log aqui, eu posso dar um console em cada letra. E aí a string eu consegui fazer um loop nessa string, ok? Então, todos esses elementos que são iterable, eu posso colocar aqui do lado esquerdo e desestruturar esse cara. Então, se eu tenho uma string, eu posso dar aqui um console.log no A e ele vai me dar a letra A, certo? Console.log. Isso aqui eu chamei de A, mas pode ser, sei lá, first letter. First letter. Não sei nem se é assim mesmo que se escreve. E aí eu dou um console. Eu tenho a letra A, ok? Então, voltando aqui. Isso é mais uma dica. Você pode também fazer. E como é um iterable, eu posso muito bem também usar, sei lá, um carinha tipo... Eu posso fazer isso aqui. One, two, three. One, two, three. E eu vou desestruturar aqui, eu dou um new e crio um set com os itens 1, 2 e 3. Da mesma forma, se eu der um console.log no 1, eu vou ter 1. No 2, eu vou ter 2. Então, eu posso também desestruturar um set, porque ele é um iterable. Então, beleza. Do lado direito, ele recebe iterables. E do lado esquerdo, que é este lado aqui, do lado esquerdo da atribuição, né, ele vai receber os assignments, né, que são todos os elementos que podem ser atribuídos de alguma forma. Então, vamos fazer aqui um exemplo 4, exemplo 5. 5, né?
Eu vou já pegar aqui um exemplo que eu tenho pronto e trocar este cara por console.log. Então, exemplo, o que eu posso fazer também? Ó? Eu posso criar um objeto, certo? E aqui eu já não vou usar o let, porque eu já tenho o objeto criado, então já está definido. E eu posso desestruturar esse cara já setando um novo valor para esse carinha aqui. Então, o user.name, então eu estou pegando o primeiro cara, como eu estou splitando, né? User surname Smith. Então, o que vai acontecer? Agora eu uso, nesse momento, após essa desestruturação, o user ele tem o name e tem o surname. Se eu der um console log. Ok? Outra forma que a gente pode desestruturar, mais uma, né? Então, exemplo 6, certo? Eu posso ter aqui um cara, um user, um objeto, certo? Ele inicia com name Rafael, certo? Age 38. Então eu tenho esse objeto aqui. Eu posso também, num loop for, né? No caso, para você interar um objeto, você teria que usar o for_of. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia desestruturar já esse cara. Eu estou off user, então eu posso desestruturar aqui a key e o value. Ok? Então, eu tenho aqui user que eu tenho a chave e tenho o valor. E aqui eu estou desestruturando. Se eu der um console.log, ok? No key. E aqui eu vou botar aqui só para a gente ir no value. Como eu falei que do lado direito aqui, né, ele só vai aceitar iterables, eu preciso aqui, quando for um objeto, né, usar o object entries. E ele vai me pegar o objeto e vai me retornar esse iterable. Ok? Então, ó, aí agora sim, ó, eu tenho lá, deixa eu até fazer assim para ficar melhor. Eu estou iterando, porém eu estou aqui desestruturando no momento, desestruturando a chave e o valor. Beleza? Sexto exemplo. Vamos ver mais uma possibilidade. Seria a sétima. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer é usar também um map. Então eu posso dar aqui um user, recebe um new map. Então eu estou criando um novo map aqui. E aí eu vou setar aqui para o user que eu criei, set name, Rafael, né? E vou setar um age 38, ok? Então, se eu der aqui um console.log no user, ele vai ter o meu map aqui com os itens do map, né? E eu posso interar esse cara com for_of. E posso fazer a mesma coisa que eu fiz no outro também. Ok, value. Ok, off user. Nesse momento. Ok, e aqui eu vou só copiar a mesma coisa, porque para eu printar vai ser a mesma coisa. Como o map já é um iterable, ele não precisa do object entries, ok? Beleza, mais uma dica. Agora seria mais uma dica, uma forma de fazer. Vamos aqui, só para a gente agilizar. O item 8. Eu posso fazer o seguinte também, ó. Eu posso usar essa estratégia de
sei lá, Rafael. E eu vou criar aqui duas variáveis, uma chamada guest e a outra admin, Rafael. E aqui eu chamar de Carlos, ok? E eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o swap dessas variáveis. O que é o swap? É trocar o conteúdo de uma para a outra. Como é que eu faço isso? Bem simples. Eu posso pegar aqui o guest, admin, e receber o admin guest. Então, se eu fizer isso aqui e eu der um console.log no guest, ele vai me dar Carlos. Ó. Por quê? Porque eu troquei os valores, ou seja, o guest que é Rafael, nesse momento que foi retribuído. Essa variável, o guest, vai receber agora o valor do admin e a variável admin vai receber o valor do guest. Então, isso aqui é uma possibilidade também, você pode fazer esse esquemazinho de swap para trocar o valor de duas variáveis. Ok. Mais um exemplo. Então, assim, para a gente já está próximo de terminar, temos mais dois exemplos, então eu tenho aqui o 9, ok? Outra possibilidade, eu já vou copiar esse cara aqui desestruturado, é você ver que se eu pego aqui esse array, tem esses itens, né? Eu pego só o primeiro e o segundo, eu estou pegando aqui Júlio e César, né? Porém, existe um resto de array que ficou aqui. Então, como é que eu pego o restante? Existe um operador chamado rest. Então, eu posso fazer o seguinte, vírgula, ponto, 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 rest. Então, eu estou fazendo uma cópia do resto. Então, se eu der um console.log aqui, no name 1, ele vai me mostrar Julius, name 2, vai me mostrar César. E se eu der um no rest, ele vai me mostrar o restante, que é o console of republic. E como é um array, eu posso acessar assim. Então, eu posso dar aqui, ó, console 1, e aí eu tenho outro item aqui do array. Ok? Republic. Então, eu posso pegar somente o resto, o que sobra do array, aqueles elementos que eu não coloquei aqui. Ok? Então, esse aí é o valor do resto. Então, assim, para a gente terminar, né, a gente pode também, falando sobre desestruturação de array, nosso 10º exemplo é o seguinte. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês perceberem quais são, se eu botar aqui, ó, first name, last name, e passar um array vazio, se eu der um console.log no first name, ok, esse cara aqui, ele não vai dar um erro, ele vai dizer que essa variável não foi definida. Né? Então, não tem um valor default. Qualquer item que eu colocar aqui que não tem um valor default, ele vai dar como não definido. Então, se eu fizer o seguinte, eu botar aqui, ó, Rafael, e eu posso, aqui para o first name eu tenho o nome Rafael, ok? Porém, para o last name eu não tenho nada. Eu posso, da seguinte forma, atribuir um valor default. Se não existe nada aqui, esse valor vai ser atribuído. Então, vamos supor que o padrão seja Rafael Costa, né, para o first name, para o last name. Mas aqui eu tenho, sei lá, José. Então, se ele existir aqui, esse carinha vai ser atribuído. Se não existir, então eu tenho aqui o valor padrão. Então, com relação ao valor padrão, isso é basicamente o que a gente consegue fazer, né? E
Isso é o que a gente consegue fazer com relação ao Destruction, ok? Então, eu dei aqui várias possibilidades, certo? Outra coisa que a gente está fazendo é... Eu estou criando aqui um arquivo para cada aula, para ficar, ficar guardado e também eu poder colocar isso no GitHub para vocês acessarem. Então, desestruturação então, de array. Então, referente a esse tópico, acredito que seja por hoje as opções que nós temos. Eu vou colocar aqui, certo? Passar tudo para o arquivo, para que vocês tenham guardado. Então, assim, da aula de hoje, acredito que é isso. Eu passei aqui várias possibilidades de se trabalhar com a desestruturação, de você desestruturar uma variável, né? Lembrando que a desestruturação é basicamente uma nova sintaxe que vai te permitir desempacotar lá cada itemzinho do array da forma que você achar melhor. Então é isso. Queria que vocês comentassem aí nesse vídeo o que está bom, o que está ruim. Esse aqui é um dos primeiros vídeos do canal, né? Então eu preciso ainda da ajuda de vocês. E sempre vou precisar, né? Então acredito que seja isso. Agradeço a todos aqueles que estão assistindo. A gente vai postar em breve mais conteúdo. Valeu!